Graça e paz, queridos. Estamos aqui de volta para a nossa série de estudos sobre discernindo os sinais dos tempos. E tivemos a primeira aula, e essa é a segunda dessa série. E hoje nós vamos entrar dentro desse assunto dos tempos, sobre os tempos proféticos, os tempos do fim, a volta de Jesus, mas hoje nós vamos falar sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel, o povo de Judá, eles foram levados cativos para a Babilônia, e o profeta Daniel, mais ou menos com 14 a 16 anos, ele foi cativo para a Babilônia. E foi um profeta, foi um homem de Deus que profetizou muito sobre as coisas do fim. A gente vê que no Velho Testamento, o livro de Daniel é um livro similar ao livro de Apocalipse no Novo Testamento. Muitas das profecias de Daniel são similares às profecias de João em Apocalipse. Eles se complementam. Então, hoje nós vamos falar sobre três passagens bíblicas, nós vamos ler com vocês, e a aula de hoje é sobre a visão dupla de Daniel. Na realidade, nós vamos falar sobre o sonho de Nabucodonosor, vamos falar sobre a visão dos animais e a visão do carneiro e do cordeiro. Então, queridos, eu peço para que você abra a sua Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler, e nesse estudo nós lemos muito texto, Daniel, capítulo 2, nós vamos ler na realidade do capítulo 2, do verso 1 até o verso 45. Amém? Daniel, capítulo 2, verso 1 diz: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isso é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei?
Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E aí que entra a nossa aula. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó reis, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra.
O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém, queridos? É um texto longo, mas nesses estudos, nesse tempo de estudo, nós temos que mergulhar um pouquinho mais na palavra. Por isso que eu estou lendo os textos com você, para que a gente possa compreender o que Deus vai nos revelar. Amém? Então, eu vou passar agora a imagem, né? É uma foto aí da imagem, mais ou menos, de essa imagem da visão de Nabucodonosor. Então aí, como você vê nessa foto, você vê ali, ó, uma estátua, né? A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris aqui, né? A cintura, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, né? O que é isso, pastor? O que significa tudo isso? Então, na visão de Nabucodonosor, primeira coisa, a primeira parte, a cabeça de ouro. E dentro do próprio texto, o Daniel ele fala o que significa cabeça de ouro. Ele fala: cabeça és tu, ó rei Nabucodonosor. Então a cabeça de ouro era o reinado da Babilônia. E esse reinado, essa cabeça de ouro, que significa a Babilônia ela reinou no ano de 626 a.C. ao ano de 539 a.C. Então, essa cabeça de ouro simbolizava o reinado, aquele reinado do rei Nabucodonosor. A partir dele, né, o reinado da Babilônia, era ele e o filho dele, né, o reinado da Babilônia. A cabeça da estátua, então feita de ouro, representa o reino da Babilônia, como falei para vocês, que o Senhor deu ao rei Nabucodonosor para governar. O ouro simboliza o poder superior da Babilônia, está aqui no texto. E a Babilônia seria destruída por um reino inferior. Tudo isso o profeta Daniel ele fala. Depois, na cabeça de ouro, viria um outro reino, e esse reino simbolizava pelo peito e pelos braços de prata. Esse era o reino da Média e da Pérsia. Era uma coalizão de nações. O reino Medo e Persa, né? Esse reino reinou de 626 a.C. a 539 a.C. Não, perdão. Esse reino reinou de 539 a.C. a 332 a.C. Né? Em 539, o rei Dario, que foi o primeiro rei dessa coalizão, era um medo. Ele tomou a Babilônia sem luta. Aonde está escrito isso? Lá em Daniel 5:30. Daniel 5:30. Você pode abrir
a sua Bíblia, lá em Daniel 5:30, fala o seguinte, 5:30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, que foi o último dos reis da Babilônia, dos caldeus, rei dos caldeus. Então, Dario, o Medo, ele toma o reino, né, da Babilônia, ele começa a reinar em 539 antes de Cristo. Por volta de 538 antes de Cristo, a Mesopotâmia, ali de Judá, estavam sob o domínio já persa, e mais tarde os persas ganharam o controle do Egito e da Líbia. O rei Ciro e os outros reis do Império Persa desenvolveram uma política diferente dos reis da Babilônia. Como assim, pastor? A Babilônia, quando ela reinou, ela pegava os povos, os melhores, os despojos dos povos, e elas levavam para a Babilônia, né? Que foi o tempo em que Daniel, que parecia ser da elite, né? Que parecia ser da elite de Judá, e os seus amigos, eles foram levados para a Babilônia. Os tesouros do templo de Jerusalém foram levados para a Babilônia. Essa era a política da Babilônia. Quando veio o reinado Medo e Persa, tinha uma outra política de dominação. Que política é essa? Eles não já pegavam os povos e traziam para o seu reinado, mas, por providência divina, eles, na realidade, pegavam os povos e levavam para onde eles eram estabelecidos, eles deixavam os povos cultuarem os seus deuses, né? E simplesmente esses povos, dali, eles pagavam os impostos para o reinado. Então era uma outra cabeça, esse reinado Medo-Persa. Claro que por providência divina. Por que Judá estava cativo na Babilônia? Porque Jeremias tinha profetizado que o cativeiro de Judá ia durar 70 anos. Quando os babilônios pegaram, né, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, pegaram os cativos, o cativeiro ia durar 70 anos. Então, quando os medos e os persas assumiram, tudo por providência divina, né? É porque era o término do cativeiro de Israel, era o término do cativeiro de Judá, era o tempo em que eles voltariam para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. Se você quiser saber um pouquinho mais disso, nos livros de Esdras e nos livros de Neemias, você lendo, você vai ver justamente esse tempo, né, dos reinados dos medos persas, em que Israel volta para Jerusalém, reconstrói o templo, reconstrói os muros. Isso tudo estava profeticamente estabelecido. Amém? Então, a gente vê o rei Ciro fazendo isso. Por exemplo, lá em Esdras, nós não vamos ler aqui, mas capítulo 1, verso 2 a 4, 538 a.C., o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a restauração da comunidade judaica. Os judeus foram autorizados a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Isso está em Esdras, capítulo 1, verso 2 a 4. Os persas pagaram para reconstruir o templo em Jerusalém, em Esdras. Isso está capítulo 6, verso 8. Os utensílios tomados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, né, os utensílios do templo, foram devolvidos ao seu lugar de direito no templo de Jerusalém. Onde está isso? Lá em Esdras, capítulo 1, do verso 7 ao 11. Em 457 a.C., o rei Artaxerxes da Pérsia, né, ele mandou Esdras para Judá a fim de executar a reforma religiosa e fornecer orientação espiritual. Isso está em Esdras, capítulo 7, verso de 1 a 6. Isso é só para citar que em Esdras e em Neemias, esses dois livros, falam justamente desse tempo. Neemias governou Judá de 444 a.C. a 430 a.C. Enquanto estava em Judá, Neemias reconstruiu as muralhas em Jerusalém. Esdras foi na questão do templo e Neemias finalizou reconstruindo as muralhas
de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Então, tudo isso foi nesse tempo do governo dos medos e persas, o simbolismo do peito e dos braços de prata. Amém? Entendeu? Então, os peito e braços feitos de pratas representam o reino medo e persa, que é a segunda potência, né, da visão de Nabucodonosor, que subiria depois da Babilônia. Prata, que é de menor valor do que o ouro, simboliza o status inferior da Média e Pérsia em relação à Babilônia. Amém? Então, cabeça de ouro é o reinado babilônico. Peito e braços de prata, o reinado medo e persa. Agora, dentro da visão, nós vamos para a barriga e as coxas de bronze. Quem é esse povo que reinaria dentro dessa visão? É o reinado da Grécia. O reinado da Grécia foi estabelecido em 332 a.C. e ele durou até 63 a.C. Nós vemos aqui que em 332, isso é histórico, irmão, você pode fazer a sua pesquisa, antes de Cristo, Alexandre, o Grande, da Grécia, ele conquistou o reino da Pérsia e expandiu seu reino até o extremo oriente. Teve uma expansão assim muito rápida. E isso caracteriza o reinado da Grécia. Ele teve uma expansão de domínio muito rápida, Alexandre, chegando tão longe quanto o rio Indo. Alexandre, o Grande, trouxe consigo rápida helenização. Que é isso? O que caracterizava o reinado da Grécia helenização era a sua cultura. A cultura grega sobre os povos. A língua grega, os deuses gregos, ele iam dominando os povos, conquistando, ele impunha a sua cultura. Helenização é isso. Era a cultura grega, a religião grega, né, sobre aqueles que eram civilizados. Isso é interessante, que isso também durou no outro governo. Aí, por isso que nós entendemos o Novo Testamento, ele foi escrito em quê? Em grego. Por causa, sofreu a influência dessa cultura grega, no qual Alexandre foi o primeiro governador. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego era a língua era como o inglês hoje em dia para a gente. O grego era a língua falada de todos os povos, era a língua comercial. Entendeu? Então, Alexandre grego, essa foi a característica do reinado da Grécia. Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., ele tinha 4 generais. Isso é muito importante. Os seus generais disputaram as terras conquistadas. Alexandre morreu muito cedo, muito rápido. Então, os seus generais eles começaram a disputar. Depois de mais de 40 anos de lutas e guerras, isso está em 323 a 280 a.C., surgiram 4 grandes divisões. Isso é muito importante a gente saber, porque isso vai influenciar toda a história. Primeira divisão, Egito, ou chamados Ptolomeus. A Síria, ou chamados Seleucidas. Macedônia, os Antígonas, e Pérgamo, os Atálidas. Por mais de 150 anos, os judeus, judeus descendentes de Judá, também ficaram sob o controle de 2. Os Ptolomeus, que nós vimos aqui, que era aquele domínio, quem dominava aquela região do Egito, os Ptolomeus, e os Seleucidas, quem dominava aquela região da Síria. Agora, isso é importante demais. De 175 a 163 a.C., Antíoco IV Epifânio, governante seleucida, tentou forçar os judeus a abandonar a lei judaica
e adotar a cultura grega. Nós vemos que a ideologia, né, a forma de reinar dos gregos era a helenização. Muitos tentaram isso com o povo judeu, mas essa figura aqui, Antíoco IV Epifânio, ele forçou essa helenização de tal maneira que em 166, 167 antes de Cristo, ele profanou o templo judaico. Você viu que o templo já tinha sido reconstruído no tempo persa, né? Ele profanou o templo judaico sacrificando um porco em um altar para o deus grego Zeus. Isso gerou uma revolta muito grande, né? No povo judeu. Em resposta a essa profanação do templo, um sacerdote chamado Judas Macabeu liderou uma revolta. Essa revolta, chamada Revolta dos Macabeus, foi vencida em 164 a.C. O templo foi purificado e dedicado novamente. Essa nova dedicação é comemorada anualmente na festa judaica de Hanukkah. Se você quiser pesquisar mais, você tem que ter uma Bíblia católica. A Bíblia católica ela tem uns livros a mais, que são livros históricos. Não são considerados livros sagrados, né, de inspiração inteira de Deus, mas são livros históricos. Na Bíblia católica, no Velho Testamento da Bíblia católica, há o livro de Macabeus. E nesse livro de Macabeus fala desse período, fala justamente quando Antíoco ele profana e Judas Macabeu ele lidera essa revolta, né? Se você quiser e tiver curiosidade. A barriga, então, simplificando, a barriga e as coxas de bronze representam o reino da Grécia. Esse terceiro reino se estenderia por todo o mundo conhecido. E é interessante, cabeça de ouro, Babilônia. Peito e braços de prata, Império Medo-Persa. Barriga e quadris ou coxas de bronze é o Império Grego. Na visão de Nabucodonosor, há agora as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Você vai estudando Daniel, meu irmão, aquilo que a Bíblia diz que é. Por exemplo, quando a Bíblia fala dessa visão de Nabucodonosor, ela fala assim: você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Ou seja, era o império da Babilônia. A Bíblia diz que é. Em outros textos, ao estudar, que a gente vai ler aqui outros textos similares, que vão comparar a visão que Nabucodonosor teve com as duas visões que Daniel tem, mas nos outros textos eles vão falar especificamente. Por exemplo, assim como Nabucodonosor era a cabeça de ouro, a Bíblia vai falar que o reino Medo e Persa, sobre o reino Medo e Persa, seria essa questão dos peitos e dos braços de prata. A Bíblia vai falar nas outras visões, que são comparativas. Assim como a barriga e os quadris seriam o domínio grego. Então a Bíblia vai especificar isso de uma maneira clara. Então tudo aquilo que a Bíblia fala de uma maneira clara é. Só que esse quarto reino, a Bíblia não fala de uma maneira clara. Os teólogos entendem que as pernas e o ferro, a maioria dos teólogos entendem que as pernas de ferro e os pés de ferro, né, e os pés de ferro e de barro seriam o Império Romano. As pernas de ferro, o Império Romano estabelecido, nós vamos ver aqui, e os pés de ferro e de barro seriam o Império Romano nos últimos tempos. O Império Romano nos últimos tempos. Falando sobre o tempo do fim,
o tempo do anticristo, né? Então, a maioria dos teólogos, só que também há teólogos que pensam de maneira diferente. Nós vamos basear o nosso estudo, falar para vocês as duas coisas. Então, primeiro, tendo essa visão que seria o Império Romano, nós aqui queremos falar para você que em 63 a.C., o general Pompeu, isso é história, conquistou Jerusalém. Eu vou citar algo aqui histórico. Em 15 de março de 44, Júlio César foi assassinado por Bruto e Cássio, que fugiram para o leste. 2 anos mais tarde, Otávio e Marco Antônio derrotaram, isso tudo está na história, Bruto e Cássio na Batalha de Filipos. Em 37 a.C., Herodes o Grande, você lembra de Herodes? Herodes o Grande foi nomeado rei da Judéia por Otávio e Marco Antônio. E em 27 a.C., César Augusto, que era Otávio, tornou-se o primeiro imperador romano. Né? Isso aí é uma breve história de como Roma aparece, o Império Romano. Durante o seu reinado, Herodes o Grande começou a o quê? Reformar o templo em Jerusalém. Né? Você viu que Antíoco, que era do Império Grego, ele profanou o templo de Jerusalém, teve a revolta dos Macabeus, e Herodes o Grande começou a reformar o templo em Jerusalém. Em 6 ou 4 a.C., nasceu Jesus em Belém. Pastor, mas 6 e 4 a.C. não é no ano 0 a.C.? Há uma diferença quando contar o tempo, há uma diferença. Na realidade, Jesus nasceu em 6 ou 4 a.C. Esse verdadeiramente é o nascimento de Cristo. Então, quando você vê a questão das pernas de ferro e de barro, nós vemos aí o Império Romano. Ainda que a Bíblia, como falei, não identifique especificamente esse reino como Roma. As pernas eram feitas de barro e os pés uma mistura de ferro e de barro. As pernas de ferro indicaram que este reino seria forte como ferro e quebraria, destruiria e esmagaria as coisas. É interessante isso, que o Império Romano ele tinha um poder militar muito grande, mas algumas características das profecias de Daniel, tanto essa quanto outra, não se encaixam tanto no Império Romano. Você vai ver isso mais à frente. Esse reino seria um reino dividido, diferente de outros, tanto forte quanto fraco, como o ferro é forte e o barro é fraco. Esse reino teria uma mistura de pessoas que não seriam unidas. Isso está lá em Daniel capítulo 2, a gente já leu aqui, 41 a 43, e no capítulo 7, que nós vamos ler depois, versículo 23, futuramente. Amém? Então, esse seria o Império Romano. Jesus Cristo foi crucificado dentro desse período. Do Império Romano, Jesus Cristo veio. Ele foi crucificado pelo governador da Judéia, Pôncio Pilatos. 3 dias depois da sua morte, Jesus ressuscitou. E foi visto por mais de 500 pessoas. Isso está mais ou menos em 30 depois de Cristo. Por que é importante essas datas? Porque você vai ver que as profecias de Daniel, ela pega as datas específicas. Deus é um Deus específico. São coisas que aconteceram muito importantes nesse tempo. Em 70, preste atenção nisso, depois de Cristo, os romanos destruíram o templo judaico e Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Em 70 depois de Cristo, Jesus ele anuncia essa destruição, né, de Jerusalém, no tempo que ele estava, ele anuncia profeticamente. Em 70 depois de Cristo, os romanos, as legiões romanas, elas destroem, isso é muito importante para o nosso estudo, o templo judaico e de Jerusalém. E nós vemos que o Império Romano ele cai em 476
depois de Cristo. Amém? Então, como eu falei para você, a maioria dos teólogos entendem que as pernas de ferro simbolizam o Império Romano antigo. E os pés, metade ferro, metade barro, simbolizam o Império Romano dos últimos tempos, que seria levantado, né? E que aponta para o reinado do anticristo. Porém, há uma interpretação de alguns teólogos nova, muito nova, e que é muito interessante. Nós não estamos definindo o que é e o que não é. Nós não temos aquilo que a Bíblia não define, nós não temos como falar assim, é isso. Mas a gente tem como estudar, entender, discernir. Entenda, queridos, no tempo de Daniel, quando Daniel estava acabando aqueles 70 anos de cativeiro profetizado pelo profeta Jeremias, Daniel entendeu pelos livros que naquele tempo ele estava vivendo, ele começou a buscar Deus. Esse estudo está para nós, para a gente entender esse nosso tempo e a gente começar a buscar a Deus. A gente começar como igreja do Senhor, começar a discernir esse tempo e buscar a Deus. Há uma interpretação em que esses pernas de ferro e os pés, metade de ferro e metade de bronze, seria, em uma interpretação, seria o reino da dinastia islâmica. Não seria a questão de Roma em si, mas seria a dinastia islâmica em virtude. Mas o quê? Quando destruiu o templo em 70 depois de Cristo, não foram os romanos? Sim. Mas há um estudo em que assim, Roma ela dominava todo mundo e as legiões que destruíram o templo, que destruíram Jerusalém, eram compostas de outros povos em que Roma dominava. E aquelas legiões romanas que destruíram, tomaram Jerusalém e destruíram o templo judaico, o templo de Jerusalém, eram compostas de povos que seriam pais, que seriam daquela dinastia islâmica. Tanto que a história fala que eles destruíram o templo de Jerusalém e o governador da época não tinha falado para eles destruírem. Eles tinham muita raiva dos judeus. Havia muita disputa, há muito ódio nos judeus. Então há uma interpretação que fala que essas pernas de ferro simbolizavam o reino da dinastia islâmica, né? Em virtude disso que há uma interpretação. Depois a gente só está jogando para que você tenha curiosidade, para que você estude. Amém? Continuando, querido, na visão de Nabucodonosor, ele também vê uma pedra cortada não por auxílio de mãos humanas. O que seria isso, pastor? Essa pedra cortada representa o quê? O reino eterno de Deus, que é mais poderoso do que qualquer outro reino. Ele fala sobre uma pedra que foi cortada, não por mãos humanas, e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a quebrou e esmiuçou em pedaços. Então o restante da estátua, quebrada em pedaços, foi levado pelo vento. Em seguida, isso que fala na visão de Nabucodonosor, né? Em seguida, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu que encheu toda a terra. Amém? Então, essa pedra, essa grande montanha, já está profetizando o reinado do Senhor. A segunda vinda de Jesus na terra e o reinado do Messias, o reinado de Jesus Cristo em sua segunda vinda. Amém, queridos? Agora nós vamos passar para a primeira visão de Daniel.
né? Nós vamos falar sobre duas visões de Daniel, essa visão de Nabucodonosor e essa primeira visão de Daniel. Passou-se muitos anos, e lá em Daniel capítulo 7, e que você tem que entender que a profecia bíblica ela é progressiva. Deus ele vai se revelando, e foi se revelando o que ia acontecer nos últimos anos, nos últimos tempos para Daniel, de uma maneira progressiva. Então a primeira visão que Daniel tem sobre essa situação é em Daniel capítulo 7. Vamos para lá, vamos ler, né? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 é a visão dos animais. Verso 1. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Então o tempo aqui ainda era o reinado da Babilônia. Nabucodonosor tinha reinado, agora era Belsassar que estava reinando. Daniel tem essa visão. Daniel teve um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão na noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. A Bíblia ela está cheia de referências, né? De símbolos. Por exemplo, quando a Bíblia fala do mar grande, mar, água muito grande, fala de nações. Isso simboliza nações. 4 ventos, né? De 4 cantos da terra, né? Um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, ou subiam das nações. É isso que a Bíblia quer falar. O primeiro era como leão. Aí são 4 animais. O primeiro como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Semelhante a um urso. O qual se levantou sobre um dos lados. Um dos lados ele se levantou. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível. E ele não fala o que é parecido com o 4º animal, ele só fala que esse 4º animal é terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Quando a Bíblia fala de chifres, ela está falando de reis, né? A gente vai entender isso, né? São linguagens simbólicas. E entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, aí está ancião de dias com letra maiúscula, né? A e o D, se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Está falando sobre Deus aí.
Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre, o pequeno, proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, esse animal terrível, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, aí está filho com F maiúsculo, do homem também, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, filho do homem. Está falando aqui sobre Jesus. Jesus foi conhecido como o filho do homem. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Sim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses 4 animais, que são quatro reis ou reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente, presta atenção nisso. Ele era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante da qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O que a Bíblia está falando? Que esse último reino terrível, que esse pequeno chifre, ele fazia especificamente guerra contra os santos. O que nós temos que entender é que Daniel, ele era judeu, ele era do povo de Israel. Na cabeça de Daniel, ele não tinha a questão da igreja. Ele estava profetizando em relação, quando ele fala dos santos, ele está falando do seu próprio povo. Então, esse rei, ele ia fazer guerra contra os santos e ia prevalecer contra ele. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino da terra, o qual será diferente, preste atenção nisso, irmãos, diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e o fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Por que eu estou falando isso 2 vezes? Porque lá na frente você vai ver que essa profecia de Daniel é muito similar a que João em Apocalipse fala sobre o tempo da grande tribulação. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Só para já adiantando, quando a Bíblia fala 1 tempo, significa 1 ano. Ano. 2 tempos mais 2 anos. E metade de 1 tempo, meio ano. Significa aqui 3 anos e meio.
Aleluia. 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Queridos, a revelação profética sobre o final dos tempos, ela é progressiva. Daniel foi aquele que recebeu mais revelação dos últimos tempos. É o Apocalipse do Novo Testamento. A primeira revelação que ele tem sobre os governos dos reinos sobre a terra é da estátua de Nabucodonosor. E depois de um tempo lá no reinado de Beltesazar, ele mesmo tem essa visão dos 4 animais. Dos 4 animais. Então tem uma foto aí que eu botei sobre, que você está vendo, sobre os 4 animais, né? Sobre o leão com asas de águia, depois esse leão fica em pé, sobre o urso que está de um lado só, que tem 3 costelas na sua boca, se levanta de um lado. Aí eu botei aí do leopardo com 4, como que fosse um leopardo com 4 cabeças. 4 cabeças está falando aí sobre reinado, tá? E 4 asas. E sobre esse animal terrível, que a Bíblia fala de um animal terrível, de 10 chifres, né? E que depois 3 chifres caem e se levantam um chifre, né? Com boca que fala coisas insolentes, né? Dentro dessa visão de Daniel, o que seria então, comparando com aquilo que a Bíblia já tem falado? O primeiro animal é o leão com asas. Mais de 50 anos depois do sonho do rei Nabucodonosor, Daniel teve a visão desses 4 grandes animais. Um leão com asas de águia, um urso, um leopardo e um terrível e espantoso animal. Os 4 animais são 4 reinos. Nabucodonosor, ou o reino da Babilônia, que ainda estava no período dessa visão, que era Beltesazar, né? O reino da Babilônia é comparado a um leão. É comparado a um leão. Isso está na Bíblia, lá em Jeremias capítulo 4, 7, 50, 44. E também é comparado com uma águia. Era leão com asas de águia. Isso está em Ezequiel, você pode ver depois, capítulo 17, verso 3, e nos versos também de 11 a 12. Então, esse reinado Nabucodonosor, é o reinado da Babilônia. Quando falo Nabucodonosor, que Nabucodonosor foi o primeiro que reinou no reinado da Babilônia. Ambos os animais, leão e a águia, elas simbolizam realeza. Lembra? A visão da estátua, a cabeça de ouro, simbolizam realeza. Tanto o leão quanto a águia, elas simbolizam realeza. Amém? Até aí, tudo tranquilo? Isso aí é uma comparação. Esse segundo animal era um animal como o urso. Esse segundo animal, como o urso, né, na visão de Daniel, é um urso que se levantou de um dos lados. Ou seja, um lado era maior do que o outro. Interessante que quando você vê no filmezinho, o urso, ou ele anda de 4, né? Ou ele se levanta nas 2 patas de trás para atacar. Nesse animal, como o urso, ele não se levantou nas 2 patas, ele se levantou de um lado. Um lado era maior do que o outro. Porque justamente no reinado medo e persa, os persas governaram mais do que os medos. Então, simboliza justamente isso, né? Que um que se levantou maior do que o outro. O urso tinha 3 costelas entre os dentes, que representa os 3 grandes impérios conquistados pela Pérsia: Babilônia, Egito e Lídia.
Naquela época, isso tudo histórico, meus irmãos. O urso descrito está numa posição não comum, nós falamos isso. O que podemos também concluir que nesse reino, a característica dele, assim como no primeiro seria a realeza, o segundo seria instabilidade no reino. Amém? Agora o terceiro reinado, o terceiro reino é um animal ali como o leopardo. Esse animal como o leopardo, na visão de Daniel, seria interessante, que é um leopardo, um animal com 4 cabeças, 4 asas. Com 4 asas, representa o reino da Grécia. As 4 asas ilustram a velocidade, preste atenção nisso, a velocidade da conquista do primeiro rei, que é Alexandre Grande. Ele expandiu muito seu governo, ele rapidamente conquistou quase toda a terra conhecida naquele tempo, né? Ele expandiu muito seu governo. As 4 cabeças dos leopardos foi justamente, lembra que nós falamos que Alexandre Grande morreu e houveram 4 generais que disputaram, né, o seu reinado. Eram 4 cabeças. As 4 cabeças representam a divisão do reino de Alexandre em 4 províncias. Nós falamos isso após sua morte. Egito, Ptolomeus, lembra disso? O governo de Ptolomeus, a Síria, os Seleucidas, Macedônia, sob o governo de Antígonas, e Pérgamo, sob o governo dos Atálidas. Amém? Agora, o quarto animal que Daniel vê é um animal terrível. É isso que a gente pode... É um animal terrível, como nenhum dos outros governos. Esse animal que Daniel viu, né, com 10 chifres e dentes de ferro. Os 10 chifres do animal são 10 reis, representam isso aí. Ele fala ali na interpretação, que surgiriam deste reino. Depois dele, outro homem ou outro rei que é a ponta pequena, com os olhos e uma boca que se vangloriava. Falaria contra Deus e perseguiria o povo de Deus. Na linguagem profética, isso fala tanto da linguagem histórica, dos reinos históricos, mas o que a gente tem que entender da linguagem profética, ele fala de um reino que viria, mas aqui essa ponta, esse rei pequeno, também está prefigurando o anticristo, um reinado futuro do anticristo. Falaria contra Deus e perseguiria o povo de Deus. 3 dos primeiros chifres, reis, seriam arrancados e o animal terrível acabaria sendo lançado no fogo ardente, né? Como Daniel fala. Daniel não conseguiu associar esse animal a nenhum outro conhecido, porque seria um reino totalmente diferente. A palavra que mais caracteriza esse terceiro animal é terrível. Interessante, meus irmãos, que no desejo de conhecer mais detalhes do quarto animal, Daniel recebe, a gente leu aqui, novas informações, com elementos novos, como esse tempo que os santos seriam perseguidos pelo pequeno chifre, que será o rei do quarto reino. É a primeira vez que este símbolo aparece. Ele vai aparecer novamente na última visão, lá no capítulo 12, que nós não vamos falar nesse momento, de Daniel. Também com a sua interpretação em dias, ou seja, 1260 dias. 1260 dias, lá no capítulo 12, que simbolizam 3 anos e meio, se você fizer uma conta. O que nós temos que entender, como eu falei na aula anterior, que um ano, quando a Bíblia fala de um ano, ela não está falando de 365 dias. Um ano profético, ele tem 360 dias. 360 dias. Então a Bíblia está falando de 300. Um ano simboliza 360 dias. 3 anos e meio, né, é composto a partir de 360 dias. Então lá em Daniel capítulo 12 vai falar sobre 1260 dias. Amém? Só para adiantar um pouquinho. E a última visão que nós vamos falar nessa aula de Daniel é a visão que está em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, Daniel tem uma nova visão.
né? Nós vamos ler. Abre a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 8, verso 1. Daniel 8, 1. Diz o seguinte: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Então, nós falamos aqui da estátua de Nabucodonosor, nós falamos aqui dos 4 animais da primeira visão de Daniel, e agora nós vamos entrar numa segunda visão de Daniel. Quando a visão, verso 2 do capítulo 8, quando a visão me veio, apareceu-me eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto do rio Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, um carneiro com 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas, preste atenção nisso, um era mais alto do que o outro. A gente vai ver lá na frente que esse carneiro com 2 chifres simboliza o império, o reinado medo-persa, que um era maior do que o outro, que era a mesma coisa do urso que se levantou de um dos lados, um lado era maior do que o outro. Então, aqui nessa visão, era um carneiro de um chifre maior do que o outro, mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último, que era o persa. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul. O domínio do Império Medo e Persa foi característico para isso. Eles foram mais para o ocidente, para o norte e para o sul, daquela região. Nós temos que entrar na cabeça de Daniel, tá bom? Para o sul. E nenhum dos animais que lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se, do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente para toda a terra. Eu vou sempre fazer a ligação para você entender. Que bode é esse? Mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Sem tocar o chão, fala de uma velocidade muito grande. Quando o avião levanta voo, né? O que acontece? Qual é a lei física, né? Ele começa a andar de uma certa velocidade que ele levanta, né, do solo, não é isso? Um carro de Fórmula 1 correndo muito, se ele corre muito, ele levanta, ele tem a tendência de levantar, pela lei das físicas. O Marcão que está filmando, ele vai saber qual é a lei da física, eu não sei agora. Então, na visão de Daniel, esse bode está numa tal velocidade que ele não toca o chão. Então, nós vamos fazer um link com o Império, o quê? Grego. Lembra que eu falei para você que o Império Grego era simbolizado aquele leopardo com 4 asas na primeira visão? Muito rápido. E nessa visão era um bode que não tocava o chão, ou seja, o seu reinado veio muito rápido e o seu chifre era muito grande, que simbolizava o primeiro rei, que foi Alexandre o Grande. Amém? No verso 6, dirigiu-se o carneiro que tinha os 2 chifres, dirigiu-se ao carneiro, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Lembra? Leopardo tinha 4 cabeças. Lembra disso? 4 chifres notáveis. Para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Que terra gloriosa?
está falando sobre Israel, está falando sobre Jerusalém. Então esse chifre, ele foi muito forte para o sul daquela região que eles estavam, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, aí está falando de afrontar Deus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, isso já está falando sobre o tempo do fim, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Você lembra de Antíoco Epifânio IV? Quando Antíoco Epifânio IV, ele destrói o templo, isso está bem referente a Antíoco Epifânio IV, isso também fala do tempo do fim profético. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem entregue às margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem? Pois essa visão refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Então tudo aquilo que a Bíblia diz que é. Então o carneiro com chifres são os reis da Média e da Pérsia, que na primeira visão simbolizava o quê? O urso levantado de um dos lados. Que na visão de Nabucodonosor representava o quê? Os peitos e os braços de prata são o império da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei de quê? Da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, aquele chifre grande que era Alexandre. Isso Gabriel fez Daniel saber isso bem antes disso acontecer. Então, o bode com chifre era o da Grécia. A Bíblia está falando que aquele chifre maior era Alexandre, o primeiro rei, ou seja, Alexandre Grande, que também na primeira visão simboliza o quê? O leopardo, né? Com 4 asas. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo. Desse povo da onde? Da Grécia. Mas não com força igual a que ele tinha. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Aí a profecia fala tanto de Antíoco Epifânio IV, quanto a profecia fala do fim dos tempos, que aqui é uma linguagem profética. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Você lembra que Antíoco Epifânio IV tentou implementar a cultura helenista nos judeus, tanto que ele profanou o
templo de Jerusalém sacrificando um porco ali, e houve a revolta dos macabeus. É isso aqui. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Lembra da pedra que se levantou sem o esforço de mãos humanas, da visão de Nabucodonosor, e quebrou aquele governo dos pés de ferro? Então, são linguagem profética, eles vão se interligando. A visão da tarde e da manhã que lhe foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Aleluia! Então, aí eu boto uma figura, né, aqui está do bode, né, do cordeiro, do bode, dos chifres. Aí está uma figura para você dar uma visualizada. Amém? Então, nessa visão de Daniel, capítulo 8, a visão do carneiro e do bode. O carneiro com os dois chifres ou pontas representam, novamente, para a gente fazer uma simplificar aqui, o Império Medo e Persa. Dentro da própria visão ele fala, são os reinos Medo e Persa, sob o governo de Ciro, o Grande, que foi a Pérsia tornou-se maior do que a Média, né? Um chifre maior do que o outro. Fato evidenciado pelo chifre comparativamente mais alto. A maioria das campanhas militares destes reinos comuns foi para o oeste, para o norte e para o sul. Lembra das marradas desse carneiro? O bode correndo do oeste sem tocar o solo é Alexandre, o Grande, o rei da Pérsia. Sua rápida conquista do mundo conhecido é lendária. Isso está em 334 a.C. a 331 a.C. Seu império foi vasto, mas de curta duração. Durou até 323 a.C. O leopardo com 4 asas, que nós já vimos aqui em Daniel 7,6, retrata seu avanço rápido. Os 4 chifres que substituem o chifre grande, né, do carneiro, do bode, né? Esses 4 chifres que substituem o chifre quebrado representam os 4 generais que nós já falamos de Alexandre, que o sucederam e governaram seu reino fragmentado. Esses 4 chifres são chamados por muitos nomes diferentes devido às batalhas que ocorreram ao longo desse período sangrento e instável. Seleuco foi um dos generais de Alexandre que governou a Mesopotâmia e a Pérsia. O terrível chifre pequeno é Antíoco IV Epifânio. Nós já falamos isso. Isso está lá no período de 175 a 164 a.C. O 8º governante na linha sucessória que remontava a Seleuco. Antíoco IV proibiu os sacrifícios, profanou o templo judaico, aqui eu tenho mais informações sobre isso, e massacrou os judeus fiéis. Inclusive o venerável sumo sacerdote da época, Onias III, em 170 a.C. Essa visão de perseguição brutal contra o povo judeu é que abateu, no caso, Daniel. Daniel se sentiu muito abatido, aqui em Daniel 8, 27. Aí ele fala, irmãos, sobre as 2.300 tardes e manhãs, que ele fala que o templo ia ser profanado até 2.300 tardes e manhãs. Refere-se a 2.300 dias, ou pouco mais de 6 anos. Esse período vai de 170 a.C., quando Antíoco IV assassinou o sumo sacerdote Onias III, a 164 a.C., quando Judas Macabeu dedicou o templo novamente.
ou essas, porque são duas interpretações, 2.300 tardes e manhãs dizem respeito aos sacrifícios da tarde e da manhã. Isso, então são duas interpretações. Pode falar sobre 2.300 dias direto ou 2.300 sacrifícios, tarde, né, final da noite e manhã. Então não seriam 2.300 dias, seriam 1.150 dias, né? Um pouco mais de 3 anos. Mas isso também nós podemos entender que é de 167 a.C., quando Antíoco IV profanou o templo, a 164 a.C., quando o templo foi dedicado novamente. Então, os teólogos entendem justamente essa época em que houve. Só que também, nessa linguagem profética, também fala do período do fim. Do templo no fim ser levantado novamente e da profanação no fim. Amém? Agora eu quero passar, é a última, pastor, mas parece que ficou confuso essas 3 visões. Então, nós queremos, como eu falei aqui, a linguagem profética ela é progressiva. Daniel, à medida que passava o tempo, ele tinha fatos proféticos através de linguagens, de visões, e aquilo ia se complementando, né? Aquilo ia se complementando. Então, nós temos um quadrinho que nós estamos passando agora para você ver, que faz uma comparação de Daniel capítulo 2, que fala da visão da estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 7, que fala a visão dos 4 animais, né? Dos 4 animais. Daniel capítulo 8, que fala a visão do carneiro e do bode, tá bom? E as datas aproximadas da outra coluna. A primeira coluna, que fala da visão de Daniel capítulo 2, de Nabucodonosor, fala a cabeça de ouro. Lá a gente viu, esse é você, esse é o reinado da Babilônia. Em Daniel capítulo 7, dos 4 animais, é comparada essa cabeça de ouro com o leão com asas. O leão fala de realeza e é com asas de águia, e a águia também fala de realeza. Aí, em Daniel capítulo 8, não fala de nada, porque aí já tinha passado o reinado da Babilônia. Então não fala nada. Isso, nas datas aproximadas, só para a gente fazer um resumo, está em 605 a.C. e 539 a.C. Depois, na estátua de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, fala sobre o peito, né, e os braços de prata, que na visão de Nabucodonosor era um reino inferior. Em Daniel capítulo 7, na visão dos 4 animais, simboliza aquele animal semelhante a um urso que se levantou de um dos lados, que fala sobre instabilidade. Em Daniel capítulo 8, é representado esse reino pelo carneiro, com os 2 chifres, um chifre maior do que o outro. É o reinado da Média e da Pérsia. Nós vimos isso em datas aproximadas de 530 a.C. a 333 a.C. Na visão de Daniel capítulo 2, na primeira coluna, novamente nós vemos aí o quadril de bronze. O quadril, a barriga, né? E o quadril de bronze, que era outro reino. Em Daniel capítulo 7 fala que esse reino era o leopardo de 4 cabeças, com 4 asas, que significa rapidez, que era o império da Grécia. Em Daniel capítulo 8 é representado pelo bode, com aquele chifre notável que era Alexandre, o primeiro rei. Quebrou-se aquele chifre, né? E daquele chifre foram 4 chifres. Em datas aproximadas, nós falamos de 333 a.C. a 146 a.C. Na primeira coluna, em Daniel capítulo 2, nós vemos também agora as pernas de ferro, né, com os pés. É interessante isso, que eu não falei para vocês. Os pés, metade de ferro, metade de barro. Preste atenção, meus queridos. Os pés, quantos dedos têm os pés? Quantos dedos têm os pés?
pé tem 5 dedos e o outro pé tem mais 5 dedos. Então os pés, os pernas de ferro e os pés, metade de ferro, metade de bronze, da visão de Nabucodonosor. E nós vemos que alguns teólogos entendem que é o reinado de Roma, que no fim vai se levantar, né, com os pés metade de ferro, metade de barro, e outros entendem que é uma dinastia islâmica, é o mesmo em Daniel, capítulo 7, do animal terrível. O animal terrível é o mesmo, aquele animal terrível que tinha 10 chifres, simbolizando os mesmos 10 dedos, né? Que desses chifres se levantou um. Isso está, se a gente for analisar em termos do Império Romano, o Império Romano vai de 146 a.C. Até 1476 depois de Cristo. Isso nós entendendo que a Igreja Católica também, todo esse império vasto, né, o finalzinho do império. Aí aqui, na primeira coluna, em Daniel capítulo 2, eu já falei para vocês, os pés e os dedos em parte de ferro e em parte de barro, reino dividido, parte forte como ferro e frágil como barro. Em Daniel 7, 10 chifres fala com 10 chifres, falava com insolência, entre eles subiu um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E em Daniel capítulo 8, de um dos 3 chifres, aqui tudo está fazendo comparação da mesma profecia. Saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. Esses 3 falam de profecias do tempo do fim, que tanto se cumpriu em parte em Antíoco Epifânio, em parte foi se cumprindo, mas fala do tempo do fim. Por isso que a gente bota aí uma interrogação no final dos tempos, ok? E a última comparação, em Daniel capítulo 2, quando fala da pedra lançada sem auxílio de mãos humanas, que é o reino eterno dos dias destes reis. Observar o plural referindo-se aos dedos, né? Que fala que ele vai, esse reino, que depois ele ia ser uma grande montanha, essa pedra, que na visão de Nabucodonosor, ele ia esmiuçar os pés, ia esmiuçar toda aquela estátua, que fala sobre o reino eterno, o reino do Senhor, o reino de Jesus. Em Daniel capítulo 7, isso fala em relação, veio o Filho do Homem, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E em Daniel capítulo 8, fala que se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Isso fala do governo, do domínio de Jesus, né, na segunda vinda. Amém, queridos? Eu queria... pastor, falamos muitas coisas, falamos de muitas visões, mas é só para despertar você. Não são coisas conclusivas, você tem que estudar sobre isso. Mas para que você entenda que Daniel, muitos anos antes de Cristo, ele teve visões apocalípticas, proféticas do fim. Você lembra que quando na primeira aula nós falamos que Deus é aquele que vê o fim desde o começo? Ele já estabeleceu o tempo que nós vamos estar nessa terra. E tudo isso que a Bíblia estabelece como profecia vai se cumprir. O próprio Jesus, ele cita as profecias de Daniel, quando fala do abominável, da desolação, que é uma outra profecia se referindo ao anticristo, né? Jesus, ele cita as profecias de Daniel quando da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Então, isso é para que nós despertemos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu irmão. Você tem que olhar para esse tempo e discernir esse tempo. As profecias de Daniel foram cumpridas
e estão sendo cumpridas as últimas profecias. Amém? Então nós falamos nessa aula sobre a estátua de Nabucodonosor, a primeira visão de Daniel, que fala sobre os 4 animais, e a segunda visão de Daniel, que fala sobre o bode carneiro. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração, te despertar, que não simplesmente seja um estudo histórico, teológico, mas seja um tempo de despertamento para você, que existem muito mais coisas em volta da gente como igreja, que tem se cumprido o que está acontecendo. Amém? Quero orar por você. Pai, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, teu servo Daniel, que mergulhou nas escrituras, que mergulhou nos livros para entender, e o Senhor revelou tantas coisas do fim. Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos despertado a sua igreja, para estar atenta, que Jesus está voltando, que o tempo do fim está chegando, que nós estamos nos últimos dias. Aleluia, Senhor. E que nós, como igreja, possamos cumprir o teu propósito nessa terra, conquistando, alcançando muitas vidas, vivendo pela tua vontade. Nós, Senhor, abençoamos cada vida que está vendo essa ministração e que verá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, meu irmão. Deus abençoe a sua vida.